Oi, gente, meu nome é Ariana Martins e eu sou professora de Química de vocês. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre os átomos. O átomo é a base formadora de toda a matéria viva e não viva, ou seja, tudo que nos rodeia é constituído de átomo. Durante muito tempo, os átomos foram estudados e passaram por várias evoluções, até chegar no modelo que vamos estudar hoje, o modelo atômico de Rutherford. Vamos ver como é? Após muitos testes, Rutherford identificou que o átomo era formado por um núcleo, que seria uma parte interna, e uma eletrosfera, que seria uma parte externa. No núcleo desse átomo, seria formado por partículas de carga positiva e partículas sem carga. Ele identificou também que essas partículas tinham massa. Guarda essa informação, tá? Na eletrosfera desse átomo, só teria partícula de carga negativa, e era uma área muito maior do que a área do núcleo. Porém, na eletrosfera, essa massa teria uma massa desprezível. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre essas partículas. A partícula com carga positiva, ela foi chamada de próton, e a partícula sem carga foi chamada de nêutrons. Lembrando que ambas possuem massa e ambas estariam no núcleo. A partícula de carga negativa, chamada de elétron, e ela estaria na eletrosfera. Mais tarde, Bohr fez uma contribuição a esse modelo de Rutherford. Ele postulou que esses elétrons eles estariam organizados na eletrosfera em órbitas circulares, estariam rodeando ao redor do núcleo. Ele identificou também que essas órbitas elas eram camadas que tinham uma quantidade de energia. Quando esses elétrons recebiam luz, calor ou eletricidade, na forma de quanto, ele iria para uma camada mais externa. E quando ele liberava, essa energia ela saía na forma de luz. E esse elétron ele retornava para o seu espaço original. Nesse salto, que foi chamado de salto quântico, ao liberar essa luz, o átomo pode ser identificado por uma cor, passa a ser visível nesse processo. Isso quer dizer que nós não conseguimos ver o átomo a olho nu, tá? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse átomo. Ao olharmos para o átomo de ferro, nós vamos perceber que no seu núcleo tem 26 prótons. Se ele tem 26 prótons, para um átomo ele está no seu estado fundamental, ele também vai ter 26 elétrons. E esses elétrons eles vão estar na eletrosfera. Isso mesmo, o número de prótons é igual ao número de elétrons para um átomo no seu estado fundamental. E o número de nêutrons? O número de nêutrons ele vai ser 30. Vejamos agora mais algumas características. O ferro tem 26 prótons, então ele também terá número atômico 26. Sabem por quê? Porque o número atômico será sempre a quantidade de prótons de um átomo. É ele quem vai identificar aquele átomo. E quanto ao número de massa? Lembram que a gente viu antes? No nosso átomo só tem massa no núcleo. E o que é que tem no núcleo? As partículas prótons e nêutrons. Logo, a massa de um átomo, ela é a somatória das partículas prótons e nêutrons. Então, voltamos lá para o átomo de ferro. Se o ferro tem 26 prótons e 30 nêutrons, o seu número de massa vai ser igual a 56. Só que esse número de massa, ele tem um símbolo. Então, nós temos o símbolo A. Toda vez que vocês verem o símbolo A, significa dizer que ele está falando do número de massa. Agora que conhecemos os prótons, os nêutrons, o número atômico, esqueci de falar, o número atômico é representado pela letra Z. Conhecemos também o número de massa de um átomo, nós vamos precisar fazer a representação química desse átomo. Para fazer a representação química de um átomo, nós vamos usar um símbolo. Esse símbolo, ele será uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Aí nós vamos colocar nesse símbolo
um número na parte superior, que vai ser o número de massa, e um número na parte inferior, que será um número atômico, independente se do lado direito ou esquerdo. Tudo que tiver representado nesse símbolo na parte superior é a massa, e que tiver na parte inferior é o número atômico. Só lembrando que o número atômico é também o número de prótons desse átomo. Então, nós encerramos por aqui as primeiras informações acerca do átomo. Na próxima aula, daremos continuidade ao estudo. Até lá, gente!